ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube para a cidade de Itu e mais 7 cidades da região. E você que nos acompanha pode participar conosco de duas formas, via e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou pela rede social, pelo Facebook, no facebook.com/ITV Futebol Clube. E se você perdeu esta ou outra edição do ITV Futebol Clube, é só acessar itu.tv.br, é o site da ITV. Lá você pode conferir todos os programas, todas as edições e, claro, toda a programação da ITV. Você não vai perder absolutamente nada. No programa de hoje, nós teremos aqui a presença do Pereira, campeão brasileiro pelo Bahia, eleito o melhor jogador do futebol japonês em uma das temporadas, jogando pelo Verde Tóquio. Ele estará aqui para falar bastante sobre o Ituano, que infelizmente não conseguiu a classificação para a sequência do Campeonato Paulista. E também teremos aqui a presença do Guilherme DDD, jogador do Grêmio, quando o assunto for futebol amador. Eu estou aqui já com o Gabriel Campreguer. Gabriel, terminou a primeira fase, do Paulistão, esta fase classificatória, e que não foi nada boa, pelo menos para as equipes aqui da nossa região, com o Capivariano sendo rebaixado para a Série 2 e com o Ituano, infelizmente, ficando de fora da sequência do campeonato. Bruno, infelizmente, tudo que a gente planejou no começo desse programa, lá em janeiro, o que a gente esperava era falar das quartas de final do Campeonato Paulista, falar do Capivariano mantido na Série A1 aí, infelizmente não deu certo. O Ituano acabou perdendo sua classificação, na verdade, na semana anterior, na derrota para o Mojimirim, e o Capivariano já estava fadado ao rebaixamento, perdeu mais uma vez. Infelizmente, tudo que a gente projetou aqui era ter essas duas equipes na sequência do campeonato, ou na pior das hipóteses, os dois mantidos na Série A1 para a próxima edição do Campeonato Paulista. Infelizmente, o Capivariano acabou sendo rebaixado e o Ituano tropeçou. No segundo bloco, nós vamos falar muito sobre o Galo Rubro-Negro e, claro, a sequência do time para essa temporada, porque tem ainda a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na tela os gols aí deste último final de semana, desta última rodada da primeira fase, com os times considerados grandes, os times da capital e da Baixada, e também, claro, com o Capivariano. Aí o jogo em Mojimirim, o Palmeiras abre o placar. O Palmeiras estava jogando pela classificação aí, né, Gabriel? No rebote do goleiro, Alexandre cresceu muito com o Cuca, Bruno. Tem feito gols importantes, melhorou bastante, mudou o posicionamento, sempre tendo alguém mais próximo a ele ali. Fez o gol, aí o pênalti pro Mojimirim, desculpa, Lulinha. Lulinha que é uma grande decepção, né, na sua carreira, depois de tudo esperado. E o gol do Barros, achei um bonito gol, Bruno. Acho que uma bola difícil de bater ali de primeira. Ele acabou batendo, finalizando. Deu bem. Barros cresceu também nos últimos 2 jogos, foi bem na Argentina. Agora Corinthians. O Fagner, grande destaque dessa partida, vem fazendo uma excelente temporada. Belíssimo gol. De longa distância, acertou um belo chute. O Novo Horizontino que brigava no grupo do Ituano, dependia só dele. Palmeiras e Novo Horizontino dependiam só de si. O Novo Horizontino acabou derrotado e caiu fora. Outro gol do Fagner. Novo Horizontino do técnico Guilherme, ex-centroavante do Atlético Mineiro. E do Corinthians também. E do Corinthians. Um golaço do gordinho Alain Mineiro, né? Ex-Bragantino. Ex-Ferroviária. Aí foi campeão da Série 2 com a Ferroviária. Belo gol. Deixou o zagueiro sentado. Outro belo gol, Bruno. Aí vamos para Vila Belmiro. Belo gol do Audax. Audax e Santos. 1-0 na caneta do Vitor Ferraz. Linda jogada. Mas o Santos virou. Aí tem o gol de empate, uma jogada bem trabalhada. O Audax, que será o adversário do São Paulo. A gente já vai falar isso em Osasco. O mando é do Audax pela campanha, né? E o gol do Robinson Mendes, meia. Tem entrado pouco, participou dessa partida. A virada do Santos, que garantiu o primeiro lugar. Pega o São Bento na Vila Belmiro. Aí o gol do
Regis, né? De novo o Regis, Bruno. Regis que fez gol do São Bento contra o Capivariano. Disputou a Série A1 ano passado em Capivari. Belo gol. O Lucão reclamou não sei do quê. E aí os gols de Ribeirão Preto. Gols que garantiram a permanência do Botinha. Botafogo e Capivariano. Na Série A1. É o primeiro gol do Botafogo. Se salvou, né? Permaneceu na Série A1. Salvou. O Capivariano foi para lá já com 5 dispensas durante a semana, Bruno. Ninguém era titular absoluto. Rafael Cruz jogava um pouco. Já que você destacou essas dispensas do Capivariano, para matar logo esse assunto, já que o time infelizmente acabou sendo rebaixado, como conferimos aí, perdeu para o Botafogo nesta última rodada. O time de Ribeirão permaneceu, o Capivariano já estava rebaixado. Você citou estas dispensas. Qual que é o planejamento do Capivariano para esse segundo semestre? O time tem intenção de disputar a Copa Paulista ou vai focar completamente o trabalho nas categorias de base? Qual que é o planejamento do Capivariano para o segundo semestre? Eu tive uma conversa preliminar na semana anterior com o Luiz Paulo Santarelli, que é o gestor do clube, e a intenção inicial do Capivariano é disputar apenas o Sub-20. Certo. E não disputar a Copa Paulista. Essa é a ideia até 10 dias atrás. Não sei se houve alguma mudança, mas realmente o planejamento era dar uma fortalecida, tentar entrar com o Sub-20 um pouco mais forte do que o ano passado e disputar apenas o Sub-20. Bom, foi muito interessante essa última rodada, né, Gabriel, do Paulistão, essa rodada de classificação, essa última, onde foram definidos os classificados, foram definidos os rebaixados. Nós acompanhamos aqui os gols dos grandes. Então vamos aproveitar e falar do Palmeiras, foi o primeiro VT que nós conferimos, né, a vitória do Palmeiras contra o Mojimirim, que precisava vencer e tal para fugir da Série A2 no próximo ano, e o Palmeiras também precisava vencer para confirmar, né, a sua classificação para a sequência. Não foi um jogo tão tranquilo assim, mas o Palmeiras saiu vitorioso. Mas o Palmeiras tem o dom de complicar a partida também, Bruno. Não foi uma partida tranquila porque o Palmeiras complica. Mas se a gente for parar para pensar, o Palmeiras hoje tem uma campanha melhor que a do São Paulo. Tá? São Paulo é só o 9º na classificação geral. E o Palmeiras só garantiu a classificação, só carimbou realmente na última rodada, mas o Palmeiras caiu no grupo mais difícil da competição. Foi um grupo que estava muito embolado, né? Você vê que tinha chance de mais de uma equipe se classificar, enfim. De todas, exatamente. Das 5. O Novo Horizontino, que foi o lanterna do grupo, tinha chance. Ele ficou, acho que, 1 ou 2 pontos abaixo do São Paulo, que se classificou. A Ponte Preta, que foi eliminada, assim como o Ituano, tiveram a mesma pontuação do São Paulo. A Ponte Preta ainda fica na frente nos critérios de empate. Então, assim, era um grupo mais difícil realmente. Então, assim, apesar de não ter se classificado antes, acabou se classificando e, para mim, tem o confronto mais tranquilo das quartas de final. Que é contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo. Eu vi o São Bernardo que perdeu para o Capivariano em Capivari. Eu assisti esse jogo, foi Eu assisti o jogo, uma das poucas vitórias, né, do Capivariano na competição. O finalzinho do jogo, porque atrasou lá em Diadema, o time do São Bernardo não tem nada de diferente. Então, aí chegou até alguns minutos antes do gol do São Bernardo, quem estava se classificando era a Ponte Preta, que vencia o Rio Claro até então por 1-0 na cidade de Rio Claro. A Ponte Preta seria adversário do Palmeiras. É o São Bernardo com canhete, né, se eu não me engano. Gol de canhete fez de cabeça. O gol e garantiu a vitória contra o Água Santa, rebaixou o time de Diadema e colocou o São Bernardo para enfrentar o Palmeiras. Então, para você, é o confronto mais tranquilo dos grandes. Eu achei o confronto mais tranquilo dos grandes. O do Corinthians eu também não acho muito complicado. O Red Bull oscila demais. É que pode encaixar de fazer uma grande partida. Mas é um time que oscila muito, o Red Bull. Acho que o Corinthians também se classifica com tranquilidade. Eu acho os confrontos de São Paulo e Santos um pouco mais complicados. Vamos falar do Corinthians, até aqui para você. Sem surpresas, um time bem trabalhado aí pelo técnico Tite. Teve muita mudança, é verdade, do ano passado para esse ano, mas com as peças que ele tem na mão, o Tite tem o dom realmente de fazer o Corinthians jogar bem e mostrou isso até aqui dentro do Campeonato Paulista e, por que não, também na Libertadores. É o time mais regular e, além disso, tem sua vida tranquila na Libertadores. Então, para essa quarta de final, mais peso, uma semana, né? Vai ter tranquilidade para enfrentar o Red Bull, para fazer o primeiro jogo da semifinal do Paulista, com certeza tranquilo. O Palmeiras tem uma carga muito pesada na quinta-feira, quando enfrenta o River, depende daqueles outros resultados. Sim. Na Libertadores, atua na segunda-feira, a gente já vai comentar dos horários. Mas eu acho que pela dificuldade do adversário em si, o Palmeiras talvez tenha uma tarefa mais tranquila. Agora o São Paulo está numa carga psicológica bastante pesada. Mais uma derrota, para mim falha do Lucão. O Lucão reclama ainda no lance, ele não conseguiu entender. Vamos colocar aí mais uma vez então o gol na verdade da vitória do São Bento contra a equipe do São Paulo.
O Gabriel está destacando aqui o São Paulo, a dificuldade que o São Paulo vem encontrando em Libertadores e também de encontrar uma sequência boa dentro do Campeonato Paulista. Foi até Sorocaba enfrentar um São Bento que precisava vencer pela briga de Série D do Brasileiro, ainda não está garantido, enfim. Mas venceu o time de São Paulo, o São Bento acho que não perdeu para os grandes, né? São Bento empatou com o Corinthians e empatou com o Palmeiras. E venceu o São Paulo. O São Bento tem uma boa equipe, com certeza vai fazer um confronto bastante, que vai trazer muita dificuldade para o Santos, apesar do jogo na Vila Belmiro. É um time muito bem armado pelo Paulo Roberto Santos. Tá aí o gol, a jogada individual. Do Regis, o Lucão reclama, belo gol. Ele ficou e o São Paulo, parado, no meio de tudo isso, tem 2 finais de campeonato, né? Pega o River em casa, precisando desesperadamente da vitória, e o São Paulo depois tem a partida com o Strongest lá na Bolívia. Então, assim, para mim, o São Paulo o time que vai ter mais dificuldade. Além de tudo, joga em Osasco, contra uma boa equipe. O Vampeta lá, o pessoal de Osasco, não abriu mão do mando de jogo, apesar do Ataíde pedir a mudança do jogo para o Pacaembu ou para a Arena Barueri. Por conta de renda? Diz que é por conta de segurança. É por conta da renda, certamente, né, Gabriel? Mudar um público maior, renda maior. Mas qual maior, Bruno? Tem que em Osasco, 17 mil pessoas. Tem que fazer valer o mando, eu também acho. Que tá certo. Jogaram lá todas as rodadas, se classificaram. O Palmeiras perdeu lá. Pois é, então enfrenta o São Paulo lá, não tem problema nenhum. Sem problema algum, também concordo com você. E até onde eu sei, o problema lá não vai fazer renda, uma grande renda contra o São Paulo, não vai resolver a situação do time, porque lá eles têm um investimento realmente forte. Sim. Não é problema financeiro, não existe um problema financeiro no Audax, não seria um compromisso contra o São Paulo numa Arena Barueri ou no Pacaembu que iria sanar qualquer tipo de problema. Então acho que tem que fazer valer mesmo o mando de campo e vai para cima do São Paulo com certeza, porque o time é ousado, né, o time do Audax. Sim, aquele time que toca demais a bola, fica o tempo inteiro com a bola Começa no pé. tocando desde o sistema defensivo, né? Do goleiro Felipe Alves, que ficou famoso no passado aqui, que deu o chapéu no drible dentro da área. E é um time que prende demais, tem a posse de bola o tempo todo, ganhou muito bem do Palmeiras lá. É um time muito bem organizado pelo Fernando Diniz. O Vilica, que joga de lateral, passa aí, o Francis, são jogadores que não têm posicionamento fixo ali atrás. É um jogo difícil para o São Paulo. É um atleta que já passou por diversas equipes, né? Surgiu ali no Palmeiras e tal. E faz bons campeonatos. Não é o primeiro bom campeonato que ele faz. Sem dúvida. Vestindo a camisa do Audax. Eu acho que deve ser a terceira Série A1 seguida que ele faz. A terceira temporada, que ele se não me faz engano, exatamente. Mas ele já veio da época do Pão de Açúcar na A2. Isso, exatamente. Época do Paulo César lá. E trabalhando aí com o Fernando Diniz. Isso. Né, como treinador. E bom, você acha que qual zebra pode pintar? Eu acho que não vai ter zebra. Você acha que ganha os 4 grandes? Eu acho que sim. Eu não acredito que teremos uma zebra aí. Sempre aparece, mas dessa vez eu acho que os 4 vão acabar passando realmente, Gabriel. É a minha opinião. Seria a lógica mais tranquila. Né? Vamos aproveita e falar do Santos, então, já nesse finalzinho aqui do primeiro bloco. Falamos do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, também do Capariano. Aproveite e fale do Santos. Já destacamos aqui, enfrenta o São Bento, o jogo na Vila Belmiro. O Santos eu já venho falando em alguns programas aqui. Eu gosto do time do Santos, eu gosto de time que tem volante passador. Daqui a pouco a gente vai ter o Guilherme Dederi aqui, parceiro nosso. Eu gosto de volante que sabe passar. Não gosto de volante só destruidor. E isso me agrada muito no time do Santos. O Thiago Maia, o Renato, quando o time joga com o time completo, são 2 volantes que sempre passam, o que dá muita posse de bola, o processo criativo começa lá atrás. Eu gosto disso. É um time que me agrada bastante. Acho que o Santos ganha, mas não vai ser um jogo tranquilo não. O time de São Bento, como a gente já repetiu, é um time muito bem armado. Infelizmente, perdeu-se algumas peças. Perdeu jogadores importantes, né? Moraes, o Rossi, jogadores que acabaram se lesionando, né, Gabriel? E acabaram ficando de fora dessa sequência aí de campeonato. Acho que o único problema que o São Bento vai ter, além dos desfalques, então não seria o único, mas mais um problema que tem é o treinador, o Paulo Roberto Santos, monta muito bem a equipe, mas ele gosta de deixar o time bem recuado. Enfrentando o Santos na Vila Belmiro, certamente ele vai se fechar o máximo que pode. E aí, eu acho que o Santos partindo para cima na Vila, acho que tem E perdeu o melhor puxador de contra-ataque, que é o Rossi. Sem dúvida nenhuma. Bom, então matamos aqui os 4 grandes. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós vamos falar muito sobre o Ituano. Teremos aqui a presença do Pereira, ex-jogador, mora aqui na cidade de Itu, vai falar bastante aí do Galo Rubro-Negro, que infelizmente dependia de outros resultados, acabou fazendo a parte dele, mas
as outras equipes não, e o Galo infelizmente ficou de fora da sequência do Campeonato Paulista. Não sai daí! Secom Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom, a nossa força é contar com você, trabalhador. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. De volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV, você pode participar com a gente ou pelo e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou pelo Facebook no facebook.com/ITV Futebol Clube. Neste bloco nós vamos destacar a participação do Ituano dentro deste Campeonato Paulista, do Paulistão 2016. Infelizmente o Galo Rubro-Negro não está classificado para a sequência da competição. Nós estamos aqui em nosso estúdio com a presença do Pereira, que é um ex-atleta, mora aqui na cidade de Itu, campeão brasileiro pelo Bahia, grande sucesso também no futebol japonês. Pereira, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Queria que você falasse, fizesse uma análise de como é que você viu essa campanha do Ituano no Paulistão 2016, Pereira. Obrigado pelo convite, agradeço a vocês. Eu assisti poucos os jogos do Ituano, mas vim acompanhando, né, com os comentários, assisti pela TV. O Ituano vinha fazendo uma campanha boa, eu acho que o grupo do Ituano foi um grupo forte, mas eu acho que o Ituano deixou de ter a sua classificação foi em casa. Então, se tivesse as vitórias dentro de casa, como aconteceu no último jogo contra o Mogi, eu acho que aí é onde prejudicou tudo. Aí, se depender de outros resultados, não dá certo. E a gente que viveu no futebol tantos anos, quando a gente dependia de alguma coisa, você chega, luta, briga, aí chega logo, não dá certo. Então, acho que se ele tivesse feito o dever de casa, estaria classificado. Mas está de parabéns. Eu acho que o trabalho está sendo legal, está sendo um trabalho bacana, a gente vem acompanhando, e é isso que interessa, eu acho que é isso que é o caminho certo. Gabriel, e o que o Pereira acabou destacando aqui, acho que é muito importante, nós comentamos isso na última edição do programa, o fato do Ituano não depender só dele. Infelizmente, por alguns tropeços que acabou acontecendo dentro do estádio Novelli Júnior, o time acabou tropeçando em casa. Você vê, na última rodada, perdeu para o Mojimirim, time que acabou sendo rebaixado para a Série 2 do Campeonato Paulista. Então, é complicado você depender de outros resultados. Nós destacávamos aqui, o Ituano não tinha condições de vencer o Red Bull, daqui a pouco nós vamos conferir os gols, mas depender do Rio Claro, que já estava rebaixado, vencer a Ponte Preta, jogando lá em Rio Claro, depender do Água Santa, também que iria enfrentar o São Bernardo com chance de classificação, tanto que o São Bernardo se classificou. Realmente fica difícil, né? Bruno, infelizmente é o que a gente está batendo na tecla. A derrota para o Mojimirim custou muito caro. O Ituano em casa teve uma derrota no campeonato, exatamente para o Mojimirim. Perdeu quando não podia. Na última rodada disputada no Novelli Júnior, quando não podia. E a classificação saiu pelas mãos ali nesse momento. Em casa teve esse resultado ruim e um empate contra o Linense, né? Foram dois resultados cruciais que custaram essa classificação. Até essa vitória contra o Red Bull, eu falava na semana passada que o Ituano depende dos outros, mas primeiro tem que se preocupar em fazer sua parte. Claro. Não era tão simples. O Ituano jogou muito bem, fez uma grande partida contra o Red Bull no domingo. Infelizmente, o que tinha que acontecer, que era a Ponte Preta perder para o pior time do campeonato, disparado o pior time do campeonato. Sim. A gente acompanhou muito o Capivariano aqui. Mas o Claro dá para falar categoricamente que o time do Rio Claro era muito pior que o Capivariano. Muito pior. Muito pior. E dependendo desse placar, não se esperava nada demais. Mesmo assim, a Ponte Preta ainda não apertado.
acabou ganhando apertado realmente e ficou de fora, né, pela vitória do São Bernardo contra o Água Santa. Vamos aproveitar e conferir como é que foi então esta vitória do Ituano contra o Red Bull lá em Campinas. Aí, Gabriel. Primeiro gol do Léo que já veio aqui no programa, menino daqui de Itu. Você vê, não é só ali no escanteio aproveitando não, na bola parada. Hein? Não deu para o Saulo, o goleiro que também é da região ali de Salto. Aí o gol de empate do Misael, ex-jogador do Ituano. Passou também pelo Atlético Sorocaba, Luverdense. Era meu vizinho, Bruno. Aqui em Itu. Sério? Era. Aí o gol da Dinho. Eu acho o Misael muito desanimado, cara. A família dele é animada, viu? Uma criançada que não para quieta. ele tá sempre triste, pelo menos acho que o problema Boa é o passagem na Atlético Luverdense, Sorocaba, né? viu? Aí o gol do Simeão, bola do Ronaldo de volta ao clube. Deve ficar aí para disputar a Série D. Pela bola do Pacheco ali, o Ronaldo rola, Simeão só empurra. Rapaz. Mas o Ronaldo perdeu um gol feito antes. O Ronaldo que sozinho. Fez já em outra participação pelo Ituano, foi muito bem, né, vestindo a camisa do Galo Rubro-Negro. Pereira, você destacou esse trabalho que vem acontecendo no Ituano, que você deu até os parabéns. Acho que todo esse trabalho que você vem acompanhando de reestruturação da equipe, principalmente focando na base, né? O Gabriel sempre destaca isso aqui, muitos jogadores da base estão sendo aproveitados hoje no profissional, outros negociados. Toda a reestruturação está bem diferente, o Ituano? Tá, bastante diferente. Eu acho que o Juninho, de uns anos para cá, tem amadurecido no trabalho, né? Que ele pegou o gestor do Ituano, estava praticamente quase pouco tempo parando de jogar, então hoje está mais gabaritado. Eu acho que pessoas que estão acompanhando, dando suporte a ele, são pessoas que estão orientando bem. O Juninho é um cara consciente. E o importante é se criar uma base e se usar no profissional. Acho que isso é o fundamental de um time para chegar. Então, se está tendo essa oportunidade, os jogadores da cidade e região, eu acho que é isso aí. A gente tem o exemplo do Léo. Eu conheço o Léo já de algum tempo, venho acompanhando, ele está aí hoje. E a gente dá os parabéns e torcendo para ele continuar e dando essa oportunidade a outros que vão vir. Queria aproveitar até que você falasse também com relação à torcida do Ituano. Você entende que esse trabalho que vem sendo realizado, Pereira, essa reestruturação toda, o fato das vitórias acontecerem, o Ituano recentemente conquistou o título paulista até por conta desta nova organização, desta nova estruturação, você acha que isso também vem atraindo o público ao estádio Novelli Júnior? Porque o Ituano passou um período realmente carente da torcida comparecendo. E antes que você responda, Pereira, porque você jogou numa época que a torcida vinha. Que acompanhava, e passou um período. A gente fazia coletivo de sexta-feira, a gente botava lá 500, 800 pessoas para assistir o coletivo. Que beleza. Então, o que é isso? Eram os jogadores da cidade e região. Então, isso que eu estou dizendo, Juninho usar a cabeça, eu acho que alguém já deu esse toque para ele, usar mais os jogadores da cidade. Você vai assistir, por exemplo, vou assistir meu filho, quem que eu vou levar? Vou levar a esposa, filho, a família neto, toda, né? Amigos. Eu acho que é isso que tem que fazer. E eu acho que ele ajudando, dando uma promoção aos torcedores, vai comparecer. Eu acho que ele vai ganhar isso na quantidade, né? Então, dá o parabéns para ele, que ele tem essa consciência de continuar dando oportunidade aos garotos da cidade. Eu acho que se a gente fizesse a média, eu não tenho esse número, vamos levantar para a semana que vem e trazer isso daí. A média de público do Ituano nesse Campeonato Paulista deve ter sido a maior aí do Ituano nos últimos 10 anos, viu, Bruno? Desde que começou aquela gestão Oliveira, que foi no começo dos anos 2000. Essa gestão, e especialmente nesse ano, com algumas promoções, algumas coisas desse tipo. Até o trabalho do marketing e com o time que vem sendo realizado, né? O tempo todo brigando ali pela vaga, a gente viu públicos um pouco melhores. Eu achei que esse ano já começou a voltar o público ali. São alguns fatores determinantes, né? A boa campanha, o que o Pereira citou aqui, jogadores que são revelados na base, se não são aqui de Itu, são de cidades próximas, né? São da região. Salto tem uns 2, 3 então ali. Isso acaba atraindo o público, acaba voltando. Você citou a gestão anterior do Juninho, né? A gestão do Oliveira. Foi uma gestão vitoriosa dentro de campo, mas infelizmente, quando o assunto era a torcida, era a presença do público no estádio Novelli Júnior, realmente deixava muito a desejar, porque o torcedor aqui de Itu entendia que não existia uma identidade, né, do time com a cidade naquele momento, naquela gestão. O Ituano na Série D, na Série B, e muitos jogos eram transmitidos pela Sport TV,
e a gente sempre acompanhava, ali até no Premier passava, o Ituano era sempre piada quando se falava em público. Você via na Sempre vazio o transmissão, estádio, o pessoal fazia piada, porque a média de público ali era os mesmos 300 todos os jogos. Lamentavelmente. Pereira, agora teremos uma Série D do Brasileiro, né? O Ituano nesse resgate de reestruturação realmente, buscando boas campanhas, conseguiu conquistar essa vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Está distante ainda do que já foi um dia, disputar a Série B e tal? Está distante, mas já existe um calendário nacional que era o que o time procurava e conseguiu. Exatamente. Eu acho que isso já é um bom começo, né? Fazer uma boa campanha. Se possível, lógico, a gente vai estar torcendo para que tenha o acesso, mas sabe que a primeira vez é difícil, né? Mas eu acho que do jeito que o Ituano está vendo essa estrutura, eu acho que temos possibilidade de subir sim para a Série, nós estamos na Série D, na Série C, né? Então eu acho que isso que é importante. Tendo uma base boa, tendo os jogadores aí que a gente tenha visto, que estão se evoluindo dentro do Ituano, eu acho que tem a condição sim de ter o acesso nesse ano para outra série. Gabriel, conhecendo a parte do elenco do Galo Rubro-Negro, pelos contatos que você tem, como é que vai ficar a questão do elenco do Ituano para a Série D do Brasileiro? Boa parte será mantida? Como é que vai ser feito isso, já que o time, infelizmente, a partir de agora está fora do Paulistão? Bruno, eu acho que se o Ituano conseguir manter 7 titulares desse time, dessa base, é um time que vai brigar para subir. E manter o treinador também. Eu acho que a tendência, só se ele desejar, o vínculo termina agora, o contrato vai até o final de maio. Só se partir dele. Eu acho que o Juninho tem ideia de manter o treinador, assim como manter parte da base. É lógico que às vezes uma proposta de Série B, às vezes até de Série A, dificulta na manutenção do atleta. O Peri já foi sondado no Paysandu, agora o Guarani, mas há uma tendência dele ficar. Assim, tem alguns jogadores que acabam tendo outras propostas, isso é natural. O Nailor a gente também já ouviu um zum dele ter outra proposta. Fábio renovou, Fábio Goleiro renovou. Até o Pereira pode ajudar a responder e esclarecer isso que eu vou trazer aqui agora. E você sabe bem disso, né, Gabriel? Muitas vezes o jogador que está no Ituano hoje recebe uma proposta, digamos, de Série C, de Série B e acaba optando em permanecer no Ituano mesmo sendo a Série D do Brasileiro. Pereira, isso acontece quando se tem uma boa estrutura, quando se recebe em dia, isso é muito importante. O cara acaba pesando, né? Com certeza. Convite vai ter sempre, porque o Ituano vem se destacando, principalmente no Campeonato Paulista. Outros clubes vão oferecer oferta a algum outro jogador, sim, com certeza. Mas eu acho que a estrutura do Ituano, com a parte principalmente financeira, que eu acho que os jogadores hoje se valorizam muito por isso, mas eu acho que se manter esse elenco, como o Gabriel disse, se manter uma base desse time, eu tenho certeza que vai. Agora, a proposta vão ter. E outra, do treinador, não alongando muito, eu acho que eles já estão preparando o Vinícius para talvez até por um campeonato como esse. Se o treinador amanhã vai receber uma proposta, ele vai embora, com certeza. Talvez, se o Tarcísio sair, eu acho que pega o Vinícius. Eu acho que o Vinícius já vem acompanhando, já tenho visto o trabalho, acompanha o Vinícius, ele já está no profissional há algum tempo trabalhando. Então, estão preparando o Vinícius, porque na hora que estiver na hora certa, o Vinícius assume o profissional. Lembrando que o Vinícius é ex-jogador também do Ituano. Exato. Ele foi zagueiro muito do Ituano, com o clube. Depois acabou indo para o futebol alemão, passou diversas temporadas lá, voltou americana e tal, encerrou a carreira e vem trabalhando já no Ituano há um bom tempo como treinador, passou pela base, comandou o time em Copa São Paulo e hoje é auxiliar, né, do Tarcísio Gabriel. Também faz um grande trabalho. Sem dúvida, passou ali, da mesma forma que aconteceu com o Doriva, que foi moldado ali na base, sub-17, sub-20, aconteceu com o Vinícius, que já fez boa campanha no Paulista sub-20 ano passado, a gente já falou isso também em outros programas, foi eliminado naquele fatídico dia lá que acabou perdendo de 5-0 para o São Caetano, mas a campanha foi muito boa do sub-20, tanto que depois aquela base, era a base do Vinícius, que fez grande campanha na mão do Rogério Pinheiro, a base era a mesma, só foi dada continuidade no trabalho, e ele está sendo moldado e preparado. Eu tenho certeza que numa oportunidade, talvez não dessa, o Doriva também teve a oportunidade, foi interino, voltou a ser auxiliar até o momento que ele foi efetivado realmente, hoje está lá no Bahia. Então, eu acho que vai ter o momento do Vinícius assumir o time principal ainda, e talvez pode ser o próximo. E vamos torcer para que isso aconteça, claro, sempre desejando boa sorte ao Vinícius, que é um grande amigo que eu fiz aqui na cidade
de Itu. Vamos aproveitar, Gabriel, já que falamos bastante aqui das dificuldades do grupo do Ituano dentro do Campeonato Paulista, do equilíbrio deste grupo dentro da competição, vamos conferir como é que ficou a classificação final desse grupo. Olha lá, grupo B, teve Palmeiras com 24 pontos, 7 vitórias, ficou na liderança. O São Bernardo também se classificou com 23 pontos, foram 6 vitórias. A Ponte também com 6 vitórias, mas 22 pontos apenas ficou de fora. O Ituano também com 22 e 6 vitórias ficou fora. E o Novo Horizontino com 21, 5 vitórias. Deste grupo, ninguém foi rebaixado, Gabriel, ninguém caiu. Em compensação, no grupo do Corinthians caíram 3. Caíram 3. Exatamente. O grupo 2 classificaram e 3 caíram. É que você não pega as equipes do seu grupo, mas para a classificação, o grupo do Ituano é o mais complicado. Isso a gente falou desde o começo do ano. Com certeza, muito equilíbrio. Vamos conferir também a zona do rebaixamento, né? Como é que ficou aí os times rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos lá, ó. Água Santa acabou caindo, você vê, na última rodada, entrou na zona do rebaixamento, né? Com esse gol que sofreu e foi rebaixado. Mojimirim, que perdeu para o Palmeiras nessa última rodada também. 15 de Piracicaba, outro time tradicional aí no futebol paulista, rebaixado para a Série A2. O Oeste, que está na Série B do Brasileiro, caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista. Para mim, a maior surpresa da zona de rebaixamento é o Oeste. O Capivariano e o Rio Claro, não sei se é tanta surpresa, que estava voltando, né? Estava voltando para a Série A1. Quando caíram só 4, ele caiu. Tem já. uma cota de televisão de Série B, tem uma estrutura que deveria ser de Série B, jogadores experientes, rodados, que jogaram a Série B, mesma base. Acho que o investimento eles deixam para fazer para o Nacional. E também se salvou na Série B, também na Bacia das Almas no passado, né? Conseguiu, mas conseguiu se manter. Vamos aproveitar que o Pereira está aqui, vamos conferir aí os confrontos, então, destas quartas de final, né, da sequência aí do Paulistão, o mata-mata, e aí nós vamos comentar aqui com o Pereira. Tá invertido? Vamos começar pelos últimos 2 jogos? Então vamos lá. Ó. Não tem problema? Pode ser. Audax e São Paulo, no domingo, 18h30, no José Liberati. Palmeiras e São Bernardo, 9 horas da noite, jogo segunda-feira, tá, no Allianz Parque. Santos e São Bento, na Vila Belmiro, sábado, às 18h30. Corinthians e Red Bull, domingo, às 4 da tarde, na Arena Corinthians. Já vamos acionar aqui o Pereira para saber, né, Pereira? Eu falei que o Gabriel me perguntou no primeiro bloco, você estava acompanhando, você viu. Para mim passam os 4 grandes. E para você, Pereira? É o seguinte, o Campeonato Paulista, nessa fase agora, são dois campeonatos. Tem um no interior e agora passa a ser a capital. São os 4 grupos, os times 4 grandes que vão chegar. Não que a gente, de repente... a gente até torce para um time do interior fazer uma campanha e chegar na final. É sempre legal quando tem uma zebra. Sim, também, é bacana. Mas você sabe que o Campeonato Paulista vai começar agora com os times grandes. São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. É a minha opinião. E aí, Gabriel? Zebrinha aí? Vamos descer o Audax? Eu acho que sim. Se eu tivesse que chutar uma, seria o Audax, mas eu acho que é o Audax ou o São Bento, um dos 2 passos. Tá certo. É a aposta do Gabriel Campreguer. Teremos zebras na sequência do campeonato, ou uma pelo menos. Uma, né? eu acho que uma zebra pelo menos. Se tiver mais que uma, fica legal o campeonato, eu acho bacana. E o Pereira também entende que a tendência, né, tecnicamente, se você analisar, é que os 4 acabem passando. Gabriel, vamos aproveitar e falar um pouco da história do Pereira, porque estamos aqui falando dos clubes, ele está analisando, mas o Pereira também tem uma história muito bacana no futebol, campeão brasileiro pelo Bahia, grande destaque aí no futebol japonês, em 94, se eu não me engano, é isso? Foi eleito o melhor jogador. 94 foi eleito o melhor jogador da Liga, do ano da Liga. Então, é muita história, né, Gabriel, que o Pereira tem? Nem fale. É uma história no verde. Na época era verde Kawasaki, né? Era Kawasaki. Hoje é verde Tóquio. Mudou, né? Que a empresa saiu, deixou só a Rede TV cuidando do clube. Então, passou a verde Tóquio. E depois... Consadole Sapporo. Consadole Sapporo. Eles falam Consadole. A gente fala Consadole, né? Mas é Consadole Sapporo, que é o norte do Japão. Frio pra caramba, mas é um lugar maravilhoso. Um lugar bonito que vale a pena conhecer. Temos um VT? Temos um VT aí do Pereira sendo homenageado. 94, eleito o melhor jogador da Liga. Golaço de falta, hein, Pereira? Até de gol de perna esquerda, rapaz. Veja só. Mas eu treinei, eu tive os 2 professores que vocês conhecem, que é Pito e Zenon, treinando falta no Guarani. A gente acompanhava e
foi aí que a gente vai vendo e vai fazendo, como diz assim, a gente vai copiando, né? E deu certo. Outra de esquerda, mais uma canhotinha. Os dois gols no mesmo time, girou e no bateu. Urawa, né? De Urawa. Os 2 gols no Estádio Nacional de Tóquio. Aí, na época, pelo Verde Kawasaki, Pereira... Pegou amoroso no Verde. Chegou a Na jogar verdade, lá? foi o seguinte, na negociação minha pro Verde, foi o Amoroso, com 17 anos, e foi mais um menino, o outro, Paulinho, que já era um pouco mais velho. Então, o Amoroso completou 18 anos, fazendo uma excursão na Europa aí com 18 anos. E nessa época, era uma sensação, né, jogar no Japão. Vinham propostas financeiramente Muito atraentes. bom. Exatamente. E era o momento, os jogadores se destacavam, vinha uma proposta boa e ia para o Japão. Como é que foi sua ida para o Japão? Então, a minha história foi o seguinte, como nós jogamos com o seu Pepe aqui no Guarani, e o Guarani estava na Série B do Brasileiro. Nós subimos o Guarani para a Série A. Só que chegamos em vice, como jogamos lá em Natal com o Paysandu. E nós chegamos em vice, mas subimos. E o Betozinho não quis deixar. O seu Pepe no ano seguinte foi embora. Quis me levar, o Betozinho não deixou, aquela toalha, não, Pedro, aguenta aí que eu vou te buscar. No ano seguinte deu certo. Foi aí que ele... Foi em compensação que você me ajudou, agora eu vou te ajudar. Então foi aí que ele me levou para lá. Já estava com a idade de 32 anos no futebol. Aí eu falei, vamos lá. Mas, vamos ensinar o japonês a jogar. Não é quem vai ensinar, né? Fomos aprender muita coisa lá também. Como é que foi o comecinho? A adaptação acho que é o mais complicado. A adaptação nossa com o Verde Kawasaki foi feliz o seguinte, porque nós tínhamos 7 brasileiros no time. É o time que tinha, é a geração que tinha o Bismarck também. Isso, o Bismarck chegou após, né? Então tinha preparador físico, treinador, roupeiro. O idioma não era dificuldade, tinha com quem conversar. E os japoneses, como já tinha muito o brasileiro passando pelo clube, já falava algumas coisas em português. Facilitou muito, não tinha tradutor. Chegou uma hora, o tradutor não precisa mais, agora eu vou me virar sozinho. O filho do Pereira fala japonês fluente. Foram para lá criança, de um ano. E quando foi para o Sapporo? Aí o frio já complica. Nossa, aí chega a 18 graus abaixo, em janeiro, fevereiro, março. Aí a gente sai fora, né? Vai para a Austrália, vai para a Tailândia, não aguenta. Mas era um clube menor também, né, Pereira? Não, era um clube que estava se estruturando na Série B, na B2, né? Na segunda liga. Nós subimos também. E hoje está na segunda divisão, mas é um time, hoje está bem estruturado, o negócio lá ficou forte demais. Então, fizeram um domo para o time jogar, para você ter uma ideia. Então é um negócio maravilhoso, vale a pena. O Pereira sabe, já passou a menos 18, mas a verdade é uma só, né, Pereira? Quando passou, né, menos 4, menos 5, menos 20, é a mesma coisa. Quando já está negativo, o negócio já complicou. Não, é a mesma coisa, E hoje nós estamos aqui a 36 graus. Meu Deus do céu. Agora daqui a pouco eu estou indo para lá, mas apesar que agora já está entrando, já está trocando, né? Lá está ficando verão. Mas o verão em Sapporo também não deve adiantar muita 17, 18 graus. Às vezes friozinho, chega a 30 graus, mas assim, é que nem aqui no Brasil, né? Tem uma época que explode um pouco. Para a gente encerrar, Pereira, o trabalho que você vem realizando aqui na cidade de Itu, o espaço é seu, pode destacar. Opa, nós estamos aí junto com meu filho, montando uma academia de futebol, com o intercâmbio Japão, agora estamos negociando aí com os Estados Unidos, alguns amigos estão lá também. Inclusive, essa semana já mandamos um garoto para fazer uma avaliação lá, um teste. Estamos nesse trabalho aí, nós estamos trabalhando na cidade aqui, junto com a Arena Ball aqui. Os meninos ali merecem, gente boas. E o nosso trabalho é engrandecer e dar oportunidade a alguns garotos, o sonho do garoto um dia ser um atleta profissional. Pereira, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol agradeço. Clube. Portas abertas para você e boa viagem. Você que vai para o Japão aí nos próximos dias. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês, Gabriel, você, Bruno, o pessoal todos. Muito obrigado. Tá certo, destacamos o Ituano Galo Rubro-Negro neste segundo bloco aqui do ITV Futebol Clube. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, o assunto é o futebol amador. Teremos aqui a presença do Guilherme DDD. O Grêmio ganhou mais uma, hein? Secom Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande.
Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. De volta com o ITV Futebol Clube para a cidade de Itu e mais 7 cidades da região na grande área de abrangência da ITV. Você pode interagir conosco via e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou pelo Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Se você perdeu aí o começo do programa ou perdeu alguma edição, quer assistir novamente, basta acessar o site da ITV, itu.tv.br e também, claro, toda a programação da ITV. Chegou a hora de falarmos do futebol amador aqui da cidade de Itu e já está aqui em nosso estúdio o Guilherme DDD, jogador do Grêmio. Grêmio que ganhou a segunda, Guilherme. Venceu o Skol aí nesta última rodada. Como é que foi a partida? Obrigado pela presença. Sim, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês dois grandes amigos meus. Então, o Grêmio foi um jogo que o Skol é uma equipe muito qualificada. Foi um jogo truncado que a gente abriu o placar, eles empataram logo em seguida. Fizemos 2-1, eles empataram novamente e no final do jogo fizemos o gol da vitória. E acabaram saindo com mais uma vitória. Até aqui, esses dois jogos, o que você pode analisar e já falar da equipe do Grêmio? Como é que foram essas duas partidas aí iniciais? A equipe está se entrosando, né? Começamos agora, jogadores novos que veio nesse ano aqui agora. Mas foi os dois jogos, a equipe se comportou bem e conseguimos somar 6 pontos. Gabriel Campeguer, pelos adversários que o Grêmio teve nestas duas rodadas iniciais do Amador aqui da cidade de Itu, justo e merecido sair com a vitória nesses dois primeiros jogos? Bruno, a gente vai acompanhar os resultados de toda a rodada daqui a pouco. A gente vai ver que até agora os ditos grandes têm feito sua parte. O Grêmio fez 2 vitórias, cumpriu o papel determinado para ele ali, fez os 6 pontos, venceu 2 equipes que vão se classificar. Pode ter certeza que a América e o Skol aí vão estar entre os classificados. Pegou um América um pouco desfalcado, que caiu, a gente falou na semana passada, pegou bem na semana que o Atlético do Éden tinha final lá em Sorocaba. Tem 2 titulares do América que jogam lá. Pegou o América um pouco mais desfalcado, o Johnny teve que ir no gol, inclusive. O Johnny que veio aqui. Então, mas de qualquer forma fez os 3 pontos. E nesse final de semana eu não vi o jogo, porque eu estava comandando palestra no outro campo. Pelo que me disseram, conversei hoje com o Diego Teta. Jogo bastante truncado, jogo que o Skol marcou demais. Alguns, não eu porque eu não vi o jogo, disseram até que o placar podia ter sido outro. O Skol perdeu bastante gol, bola na trave. E no final, aos 42 ou 43 do segundo tempo, o Ricardinho, o volante, acertou um belo chute, golaço, não foi? Paulada de fora da área. E fez o gol da vitória para o Grêmio. E já que você falou do Skol, já falou do Teta, queria mandar um abraço para o Teta, que é treinador do Skol, até aqui 2 derrotas, mas enfrentou 2 paradas duríssimas, né, Gabriel? Essa é a verdade? O Skol, para essas 2 primeiras rodadas, o que conseguisse de ponto era lucro. Mas não somar nenhum ponto não era nenhum absurdo. O Skol pegou o atual campeão Juventus e agora enfrentou o Grêmio, que talvez foi a equipe que mais se reforçou para esse ano e considerado um dos grandes favoritos para o campeonato. Até aqui normal. A gente vai acompanhar a tabela, eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano o Skol pega o Tabajara no domingo. Aí é obrigação. Aí o Skol, se quer classificar, tem que ganhar o Tabajara, que para mim é a equipe mais fraca do campeonato. Então, para você que está acompanhando aqui o ITV Futebol Clube, vamos colocar na tela agora os resultados da segunda rodada, como é que foram os jogos deste último final de semana, para você que está nos acompanhando, inclusive o Teta, herdeiro lá do Corse. Olha lá, o América goleou o Tabajara 5-0, São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-0, o Skol perdeu para o Grêmio, já destacamos aqui por 3-2, o Juventus venceu o Cidade Nova lá no Tite por 1-0. E o Jardim Europa acabou perdendo para o Palestra por 3-1. Esse jogo também foi no Tite, né, Gabriel? Exatamente. Jogo no Tite, 2 jogos do Tite. Para mim, 2 bons jogos. O jogo do Juventus, um resultado até que surpreendeu um pouco. Não sei o que ele achou. 1-0, até esperava um placar mais elástico. Né? É um jogo truncado, né?
O campo também não permite, o campo não está ruim. Aliás, mas não surgiu essa questão aqui. Aliás, essa questão do campo lá do Tite, ela foi levantada aqui quando tivemos a presença aqui do presidente da Liga, falando que o campo lá seria utilizado, né, nessa edição do campeonato. E aí teve um questionamento antes até desse final de semana, como estaria a condição do gramado. Então você que comandou o palestra lá nesse último final de semana, pode esclarecer. Como é que está o gramado lá do Tite, Gabriel? O Tite tem um problema crônico ali. Ele tem uma dificuldade de nivelamento pela drenagem, até o Gibe explicou pra gente outro dia. Questão gramado, grama. A gente não está vendo aqueles clarões, aquela parte careca, não tem nada disso. O campo está gramadinho, está bonitinho. Mas o campo ele é todo desnivelado, então ele tem muita ondulação no campo. Então isso dificulta um pouquinho, principalmente ali no meio de campo. As laterais estão melhores. Mas eu não achei de todo ruim, não. Acho bacana ter jogo lá, acho que o campo dá para fazer um bom jogo. Tanto que tiveram 4 gols na partida de fundo, 1 gol só na partida ali na preliminar. Mas eu acho que o campo não trabalhou em nada, não. E a torcida lá, compareceu? Compareceu. Isso é um problema que tem lá. A arquibancada lá não tem cobertura nenhuma. Então esse sol que estava nesse último domingo, o pessoal fica espalhado pelo centro de lazer ali pelas árvores, então a gente não vê a aglomeração mesmo. A torcida do Jardim Europa compareceu em maior número até que da Cidade Nova. Mas foi bacana, legal levar o futebol para aquela região também. Ô Guilherme, o Grêmio, você entende que pelo futebol que vem apresentando, pode jogar de igual para igual já no próximo final de semana? Nós vamos conferir a tabela inteira daqui a pouco, mas vocês vão enfrentar o Palestra. Como é que você já projeta essa partida? Vamos pegar uma equipe muito boa, o Palestra, que também ganhou os 2 jogos, a equipe grande, né? Acho que vai ser um jogo de quem errar menos sai com resultado positivo. Sabe que o pessoal do Palestra está procurando um volante passador aí, né? Sabe como é que é, né? O pessoal fica sempre de olho. Então, já joguei lá no Palestra uns anos atrás, uma equipe muito boa de jogar, tenho grandes amigos lá, mas domingo eu vou defender a minha equipe, que é a equipe do Grêmio. Vai ser pauleiro, hein, Gabriel? Tem muito ex-jogador dos dois lados, mano. O Dedê acho que só jogou nos 2 aqui em Tu Amador. Já joguei no Taperinha também, né? Que já está extinto Taperinha. Ele foi do Grêmio pro Palestra, voltou pro Grêmio. No Palestra tem Douglas, que era técnico lá ano passado, Luiz Henrique, que era o zagueiro, acho que era capitão do time ano passado, Heré acabou com o jogo ontem na Cidade Nova. O que jogou o Heré, eu posso falar, eu estava lá comandando ele, acabou com o jogo, jogou demais, muito bem fisicamente, grande partida do Juninho Heré. E daí no lado do Grêmio tem DDD, Diego, Gé, esses não estavam no passado, mas ainda tem Diego Barros, Fabão, que estava no passado, Luizinho, que estava no passado. No Grêmio deve ter uns 6 jogadores ex-Palestra. E é bom que conhece já os caras, né? Já sabe o ponto forte, o ponto fraco, mas... São 2 equipes que todo mundo se conhece. Jogo bom, hein? Vai ser jogo bom. São 2 equipes que todos se conhecem. Acho que vai um grande espetáculo. Que o melhor vença. Será que vai ser o Grêmio? Que o melhor vença vai ser o Grêmio. Vamos conferir então como é que vai ser, quais serão os próximos jogos aí do Campeonato Amador aqui da cidade de Itu. Vamos colocar na tela aí os confrontos. Classificação primeiro, Bruno? Classificação. Então vamos lá. O São Paulo tem 6 pontos, o Palestra também, Juventus 6 pontos e o Grêmio com 6 pontos. O América tem 3, Jardim Europa 3, Cidade Nova e Faixa de Gaza ainda não pontuaram na competição. Essa seria a zona de classificação. E aí Skol, Cruzeiro e Tabajara também não pontuaram. Aliás, o Faixa de Gaza que fez uma boa campanha na Copa Secom e até aqui não pontuou. Galera. Mas você vai ver os resultados, o Faixa de Gaza folgou essa rodada. Então, enfim, fez apenas uma partida, no primeiro jogo nós Paulo. Destacamos aqui e você entendeu que foi um resultado normal, pelo que apresentou o São Paulo. Isso chamou atenção, né? Isso acabou chamando atenção. A gente vai ter uma noção melhor do Faixa de Gaza nessa semana. Faixa de Gaza enfrenta o Jardim Europa. E é um jogo bem parelho, 2 equipes que brigam mais ou menos na mesma região da tabela. Vai dar pra gente ter uma noção melhor. Vamos conferir os jogos então, os confrontos desta terceira rodada. Vamos lá. No sábado, às 3 horas da tarde, Faixa de Gaza, voltando a campo, vai enfrentar o Jardim Europa. No domingo, às 8h45, América contra o Cidade Nova. E às 10h45, Grêmio enfrentando o Palestra. Jogos no estádio Souza Lima. E no domingo, às 8h45, no Wilson Belon, tem Skol e Tabajara. Às 10h45, Juventus e Cruzeiro.
as suas projeções, Gabriel, para esses confrontos? Para mim, todos os jogos do Souza Lima não tem favorito. Faixa de Gávea e Jardim Europa não tem favorito. Acho que América e Cidade Nova vai ser bem complicado para o América. Ninguém está dando nada para esse time do Cidade Nova, mas é um time que vai complicar para muita gente. E clássico, Grêmio e Palestra, não tenho o que falar. Os outros 2 jogos já tem favorito, já devem ser um pouco mais tranquilos. O Juventus deve ganhar do Cruzeiro, o Skol deve ganhar do Tabajara. Você viu na classificação, na pontuação, os grandes ganharam todas, Sim. todos com 100% de aproveitamento, e dos pequenos, ditos pequenos, só pontuaram os que já jogaram contra pequenos. Tudo na lógica, por enquanto. Por enquanto está dando o normal, ali, os mais fortes estão vencendo. E eu acho que fazia, quem tá derrapando desde o começo já. Eu acho que fazia alguns anos que não acontecia isso, não lembro não. Nos últimos anos sempre tinha alguma zebrinha ali. Por enquanto não deu zebra ainda. Nenhuma. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos acompanhando a sua trajetória. O Gabriel falou que você jogou no Palestra, você destacou aqui o Taperinha. Como é que você começou a disputar o amador aqui na cidade de Itu? Eu comecei, acho que eu tinha uns 16 anos no Taperinha. Foi o ano que a gente até perdeu a final pro Juventus. Aí depois desse ano eu saí jogar profissionalmente no Lemense, depois fiquei com uns anos aqui no Ituano. Aí depois eu retornei de novo para jogar na equipe do Palestra. Voltou no Grêmio. Voltei no Grêmio, depois joguei um ano no Grêmio e depois voltei pro Palestra. Vim pro Palestra, né? Tá vendo que o cara tem conferido o seu currículo, você está Não, sabendo ele foi melhor que você. 2 vezes campeão com a gente lá. Conta aí então, analisa. Como Vai jogar comigo treinador, aqui, então, não, mas tá vendo? Tá querendo. Analisa pra gente como é que é o estilo de jogo do DDD. Ele é um volante de fácil adaptação, eu gosto muito disso. Ele faz muito bem a função de primeiro quanto de segundo volante. Hoje não é tão simples achar quem faz as duas. Hoje tem muito jogador que ou é o destruidor ou é o volante que sabe passar. Ele alia muito bem essas duas coisas. Então marca demais e sabe sair bem pro jogo. E ainda quebra o galho na lateral quando precisa. Então é isso que eu queria saber, porque muitos jogadores hoje acabam se destacando por atuarem em mais de uma função. O Gabriel destacou aqui o Johnny, que foi um atleta do América, que compareceu aqui no nosso programa, e no último jogo ele teve de atuar no gol. Enfim, os atletas hoje obrigatoriamente precisam jogar em mais de uma função, em mais de um setor ali do gramado. Você sempre atua ali como volante, você já teve a oportunidade de jogar em outras posições, te agrada isso? Não, já joguei também de lateral direito, quando jogava no Ituano, jogava de lateral, volante, não tem segredo assim. Tem que procurar fazer o básico e ajudar a equipe, né? Se precisar de qualquer posição, você tem que estar pronto para atuar. Mas tem que ter diversos coringas hoje no elenco, né, Gabriel? Tanto no futebol profissional, seja no futebol amador, o cara tem que saber fazer mais de uma função, não tem jeito. O que te permite é ter um elenco um pouco mais enxuto também, Bruno. Quando você tem esses coringas, esses jogadores que jogam em mais de uma posição, você consegue fazer um amador com 20, 22 jogadores. Se você não tem, você vai precisar de 25. Sem dúvida nenhuma, porque tem suspensão, tem a contusão, você vai precisar rodar mais o grupo. Agora você tem esses coringas aí, porque tem posição que você não consegue improvisar muito. O cara não consegue, né? Normalmente o volante faz zagueiro, mas por exemplo, o DDD não faz zagueiro. Assim, zagueiro, tem hora que você vai precisar, o cara não vai ter pra onde você correr. O centroavante de área também é difícil de improvisar. Então são algumas peças que é mais complicado. Agora, todo volante que você pedir quebrar a galha na lateral, a maioria quebra. Cai pra direita. Cai pra direita aí e pronto. E aí, se você tem, é o que você falou, você não precisa ter um elenco tão grande, né, se o atleta consegue fazer aquela função, de repente, dependendo de como está a partida, ele pode fazer aquela função. O Gabriel, fala um pouquinho do Juventus, que é um dos favoritos, né, a essa competição. Foi campeão da Copa Secom, a competição que antecedeu aí ao campeonato amador. Até aqui 2 vitórias. Tem um compromisso aí também já no fim de semana. Como os demais grandes, fez toda a lição de casa. 2 vitórias, uma boa vitória na estreia contra o Skol. E no domingo venceu o Cidade Nova por 1-0 lá na Cidade Nova. Eu não vi o jogo, eu tinha que fazer o trabalho de vestiário antes e eu também me atrasei para o jogo. Multa? Não, problemas. Minha esposa está grávida de 9 meses, vem mais uma aí agora, mais uma herdeira, e acabei chegando atrasado. Mas eu não vi todo o jogo. O que eu notei é que o Juventus me pareceu um pouco desfalcado. Não vi todas as peças, eu não sei se já tinham saído. Conversei pouco sobre o jogo, mas o placar assusta um pouquinho, né? Todo mundo imaginava uma vitória mais tranquila do Juventus, né? Mas foi um jogo truncado que você estava destacando. Foi, mas isso é bom que, tipo assim, do amador você não tem time bobo hoje em dia mais, né? Quem não correr
não ralar a bunda, não ganha o jogo, não. Gabriel, que algo te surpreendeu até aqui, ou te chamou mais atenção, já que não tivemos surpresas, na verdade, como você já bem destacou. Os times considerados favoritos venceram seus jogos até aqui e os intermediários, quando enfrentaram times menores, acabaram conquistando aí 3 pontos. Mas o que mais te chamou a atenção até aqui, nestas 2 rodadas do Amador, seja com relação ao elenco, seja com relação a um atleta que se destacou? Eu acho que a regularidade dos grandes até agora é o que chamou a atenção. Dos times ditos pequenos, como a gente fala, o que me chamou um pouquinho, o Cruzeiro tomar de 4-0 do Jardim Europa na estreia, agora já perdeu 2-0 do São Paulo, talvez o time do Tiquinho tenha dado uma evoluída, eu acabei não vendo nenhum dos 2 jogos do Cruzeiro, pelos meus compromissos lá com palestra. O Tabajara, para mim, está com uma cara, me desculpa o pessoal lá da região da Vila Martins, Cidade Nova, está com uma cara de rebaixado. Perdeu o primeiro jogo palestra 3-1, o placar não é o que foi o jogo. Poderia ter sido mais? E perdeu de 5-0 para o América no sábado. Não sei, acho que vai ter grandes dificuldades para permanecer aí na divisão especial. Vamos ver o que vem do Cruzeiro, que talvez seja o time que vai brigar ali. Vamos ver a continuidade do campeonato. No mais, acho que os outros 9 brigam pelas 8 vagas ali. O Cidade Nova me surpreendeu positivamente. Acho que vai brigar mais do que eu imaginava, porque foi um time que recebeu... Foi o último inscrito no campeonato, foi o último clube a receber o convite para compor pelo menos para a gente ter 11. Certo. Então, deu uma surpreendida. No mais, os grandes fazendo a lição de casa, vamos ver aí quem vai brigar para ser... Normalmente, dos pequenos, 2 brigam para ser o 5º e 6º ali, então é América, Skol, Faixa de Gaza e Jardim Europa, ali a briga vai ser ferrenha. Qualquer jogo entre esses 4, não dá para saber o que vai acontecer. Guilherme, e para você, o que mais te chamou a atenção até aqui? Você que é um atleta do Grêmio, mas certamente acompanhou outras partidas, vocês conversam entre vocês ali, jogadores. O que mais tem te chamado a atenção até aqui nessas 2 rodadas? Igual nesse final de semana jogamos contra o Skol. Primeiro jogo eu assisti contra o Juventus. Parecia a Skol uma equipe até mais fraca, mas nesse jogo de domingo agora surpreendeu que veio jogadores novos que não veio na primeira partida. É uma equipe que vai dar trabalho no campeonato. O time se reforçou para esse jogo. Permite uma recuperação ainda dentro do campeonato, Sem Gabriel? dúvida nenhuma. O Skol tem um ataque muito forte. Eu acho que o Tô não veio na estreia, não tenho certeza. Mas tem o Tô, o Buiú, Cesário Lange, que ano passado assinou no palestra. Rodrigo Seco, que foi artilheiro consagrado aqui na região. Fez a maior partida de jogador amador que eu vi na vida. Você estava em campo, naquela final contra o Juventus. Fez 3 gols na final. Gols. E ele falou antes do jogo que ia fazer os 3 ainda. Então tem um ataque Confiante. muito poderoso. Muito poderoso. Tem um técnico também de muita qualidade, bem rodado no futebol amador, tem tudo para crescer no campeonato. Obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Boa sorte para você contra o Palestra aí na sequência do Campeonato Amador. Eu que agradeço o convite de vocês aí, Bruno e Gabriel. E que domingo o Grêmio possa vencer. Ele é gremista, ele é o que ele quer também. Está confiante o Guilherme DDD. Gabriel, para a gente encerrar aqui rapidamente, seu prognóstico, o que você projeta para esse grande clássico aí contra o Grêmio e, claro, já para essa terceira rodada do Amador. Tem tudo para ser o melhor jogo do Amador até essa rodada, né? Em termos de qualidade técnica, é para ser o grande jogo aí. Até agora a gente não teve nenhum clássico. Acho um jogo bacana, cheio de rivalidade. Essa questão de ter muito ex-jogador dos dois lados apimenta o jogo ali. Bastante jogador que atuam juntos ou em Sorocaba ou em Tietê, e aqui vão atuar cada um de um lado. Acho que é um jogo que promete muito. Destacar a arbitragem até o momento no campeonato, para mim, boas arbitragens. A arbitragem do Giroto no domingo, Palestra Jardim Europa, muito boa, controlou o jogo tranquilamente, um jogo chato de apitar, e tem sido um ponto positivo no campeonato. Tá certo então, Gabriel. Queria mandar um abraço aqui para o Paco. Esse é o apito final e mais uma edição do ITV Futebol Clube. Na próxima semana, nós traremos aqui os destaques do Campeonato Paulista, já com a classificação das equipes para a sequência da competição. O campeonato está se afunilando. Quem sabe aí os 4 grandes seguem, ou será que teremos zebras nessa sequência do Campeonato Paulista? E claro, vamos destacar como é que foi a terceira rodada do Campeonato Amador aqui da cidade de Itu. Um abraço e até a próxima semana.